Graça e paz, amados. Vamos lá continuar com mais um estudo, mais um dia de estudo, né, da palavra de Deus. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 2. Hoje vamos estudar do versículo 1 ao versículo 12. Os magos do Oriente. E, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então, irmãos, a gente tem um costume de achar que são 3 magos, né? Por causa da tradição, que como foram 3 presentes, acredita que eram 3 magos. Mas a palavra de Deus não fala exatamente quantos magos eram, certo? E quem eram esses magos? Eles acredita-se que, como no tempo de Daniel também, que o rei havia pedido que interpretassem um sonho, esses magos provavelmente eram um grupo ou de filósofos, ou astrólogos, ou sacerdotes que pertenciam ao povo persa ou babilônico, certo? E aí eles eram como sacerdotes encantadores e que eles interpretavam sonhos e eles tinham talentos como astrólogos, né? Vendo as estrelas e podendo compreender o que está acontecendo. Tanto que na passagem fala, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Quer dizer, eles viram a estrela e foram procurar o rei, o Messias, né? O nascido rei dos judeus. Já no versículo 3, nós temos: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Irmãos, esse rei Herodes, houve muitos reis Herodes, né, ao longo da história do povo de Israel. Mas esse rei ele era considerado um rei, como eu posso dizer, cruel, sabe? Um rei que não se importava em matar os seus próprios familiares. Ele tinha essa crueldade para que ele se mantesse no poder. Então, quando ele se perturbou com a possibilidade do nascimento de um rei, que ele acreditou que tomaria posse do reinado dele, ele se perturbou. E também todas as pessoas, né? E toda a Jerusalém com ele, quer dizer, ficou preocupada com essa reação dele, certo? Porque, sendo ele cruel para com os familiares e havendo a possibilidade de ter nascido o rei, né? O rei dos judeus, o rei que Deus havia prometido que viria, o Messias, então a ira do rei poderia cair sobre qualquer um, porque até então ninguém sabia onde tinha realmente nascido Jesus, certo? E isso mostra que Jesus, ainda bebê, já foi perseguido, já teve risco de vida, né? E aí no versículo 4 diz: e, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Quer dizer, Herodes, ele era rei, né? Rei em Jerusalém. E ele era rei, certo? E ele fazia parte do povo judeu. Ele deveria, entre aspas, ter conhecimento das escrituras sagradas. Mas aí ele resolveu chamar os escribas, certo? Do povo e perguntar onde é que nasceria o quê? O Cristo. Então ele estava querendo o quê? Ir atrás de Jesus. Para o quê? Para que não permitisse que nascesse o rei prometido, aquele rei que Deus havia prometido que salvaria o povo de Israel. Porque ele estava preocupado com o quê?
com o seu próprio reinado. Então começou a investigar. E aí, onde ele vai nascer? Onde ele vai nascer? Vamos lá. Que rei é esse? Certo? Mas eu pergunto agora a vocês, meus irmãos. Jesus veio ao mundo para ser rei mortal? Para reinar aqui na terra? Imaginem vocês os reis mortais. Como eles reinam? Eles reinam em grandes castelos, têm suas coroas, têm seus soldados. Jesus veio da parte de Deus, Deus Pai, Jesus Deus Filho, e ele veio da parte de Deus. Ele é dono de tudo. Ele abriu mão da glória de Deus, de estar ao lado de Deus Pai, da glória, para se fazer humano, para que pudesse salvar a humanidade, dar a sua vida em prol do perdão dos pecados e salvar a humanidade de ser condenada, certo? E aí vocês acham que Jesus veio para ser um rei que nem o rei Herodes foi, um rei humano, com ouro, com dinheiro, com poder, autoridade? E aí o rei Herodes não enxergou a vinda do Cristo, né, de Jesus Cristo, como o nosso Salvador. Ele enxergou como um humano que poderia herdar o trono a partir dele e tirar ele do poder, certo? Então ele teve uma ganância e não enxergou o propósito real do Messias, né? O Messias que seria quem salvaria o povo de Israel, certo? Então, apesar dele estar no meio judeu, ele não tinha conhecimento ou estava cego pela ganância, certo? E aí no versículo 5 fala: E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, certo? Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala sobre a promessa de Deus para o seu povo, né, para o povo de Israel. Ele lhes promete um rei para um povo que nasceu em Belém Efrata, que era uma das menores cidades de Judá. Mas ainda assim foi a cidade natal do rei de Israel. Quer dizer, a Belém Efrata era a menor cidade, mas ainda assim nasceu o Salvador da humanidade nessa pequena cidade. Porque é como eu sempre digo, Deus não vê como o homem vê. A gente pode achar, não, Deus, Jesus vai vir que na maior cidade, na cidade mais forte. Não, ele veio da menor, para mostrar o quê? Humildade, simplicidade, e realmente Deus não vê como o homem vê, certo? E aí nessa passagem também em Miqueias fala que esse rei será descendente de uma família que começou em tempos antigos. Qual é a família que a gente conhece na palavra de Deus, na Bíblia, que começou em tempos antigos? Entende-se, né, que é da família de Abraão, pois Deus prometeu a Abraão que ele teria muitos descendentes, tantos quanto os grãos da areia da praia do mar, e que não daria para contar esse número de descendentes. E Davi era um descendente de Abraão também, certo? E quem é descendente de Davi é o Messias, né? Que na promessa que viria um descendente do rei Davi que iria salvar o povo de Israel. E Jesus é da descendência do rei Davi, como nós vimos a descendência de Jesus Cristo no capítulo 1, né? No estudo do vídeo sobre a Mateus capítulo 1, certo? E aí, continuando, versículo 7, né? Não, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Irmãos, o que é um guia, certo? Tem uma passagem na Bíblia que fala que as pessoas que são como guias cegos, certo? E aí não sabe para onde está indo e tenta guiar as outras pessoas. Mas eu só estou lembrando, mas estou falando que o que é o guia? Jesus nasceu aqui na humanidade para nos guiar
como vivermos a nossa vida. Ele não pecou, mas ainda assim ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todos os nossos pecados para todo aquele que nele crer, certo? E obedecer aos mandamentos de Jesus, certo? Vai ser sarado, vai ser salvo no tempo do juízo final. E o guia é exatamente isso, é para mostrar onde devemos ir, como devemos nos portar. Porque o primeiro homem pecou, que foi Adão, ele desobedeceu a Deus. E Jesus veio para mostrar que a gente consegue viver uma vida correta, uma vida de obediência, e ele veio para nos ser o exemplo de como vivermos assim, certo? Nós, quando crianças, a gente não tem muita base do que fazer, como andar, como a gente começa a andar, como a gente aprende a se comportar, imitando os nossos pais. Então, os nossos pais são os nossos guias. Através das ações deles, a gente copia o que eles fazem e aí a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, aprende a comer, aprende a ir ao banheiro, certo? Então o guia é isso, o guia vem para mostrar como viver a vida melhor, de melhor forma, e Jesus veio para guiar o povo de Israel e apacentar, né, o povo de Israel. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Quer dizer, o rei Herodes chamou os magos, certo? Secretamente, e começou a questionar eles. Não, mas livre interpretação, né? Mas então, quando que foi isso? Quando que vocês viram essa estrela? E começou a fazer perguntas para tentar descobrir a localização onde Jesus estava, certo? Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Quer dizer, ele estava agindo falsamente. Ele mentiu para os magos, dizendo, além de questionar para tentar descobrir, quando foi isso, onde que o menino apareceu, quando a estrela apareceu, tentando descobrir a localização de Jesus. Por quê? Porque ele temia perder o reinado dele, certo? E aí ele falou para os magos, vai, ide, perguntai onde está o menino diligentemente, e quando você achar, me avisa, participai-mo, quer dizer, me avisa que eu também quero ir lá conhecer e adorar. Quer dizer, ele mentiu para os magos dizendo que queria ir adorar a Jesus, quando na verdade ele queria descobrir onde nasceu o rei dos judeus, né, Jesus, para que fizesse mal a Jesus, porque ele temia perder o seu trono. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Quer dizer, eles saíram dali e foram procurar Jesus. E a estrela os guiou, certo? Até achar a Jesus. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Júbilo é muita alegria, muita felicidade. Versículo 11. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Quer dizer, eles entraram na casa onde a estrela estava próxima e encontrou a Maria, que estava junto com Jesus, certo? E ali eles se ajoelharam e adoraram a Jesus. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, né? Então, como são esses três presentes, acredita-se que eram 3 magos, certo? E aí, qual é a representação desses 3 presentes? Ouro, incenso e mirra. Eu vou dar para vocês de dever de casa sobre o ouro,
vocês leiam 1 Reis, capítulo 5, versículo 7. Se eu não me engano, fala sobre o ouro usado na construção. E também o ouro simboliza reconhecimento, realeza, divindade, né? E o incenso, vocês leiam Levítico, capítulo 2, versículo 1 a 16. É um pouquinho mais comprido. Fala sobre a adoração. O incenso é usado na adoração de Deus. As nossas orações, Deus recebe como um incenso cheiroso, que lhe agrada. Então, o incenso era usado para a adoração de Deus. Então, ali estavam dando incenso como adoração a Jesus, né? E mirra, vocês podem ler Esther, capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, e Marcos, capítulo 15 e 23. Mirra, só um segundo. Mirra era um perfume caro usado em geral para embalsamar os mortos, certo? E aí também deram a ele mirra. Continuando no versículo 12. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então Deus revelou a eles o plano de Herodes. Revelou, olha, as intenções de Herodes não é de adorar a Jesus, não é, ele quer fazer mal, ele está enganando vocês. Então não voltem para avisar Herodes onde vocês encontraram a Jesus. E aí eles partiram de volta para a terra deles por um outro caminho para poder fugir, né? Fugir de Herodes. A gente vai ver no próximo estudo, a continuação, que vai ter esse rei Herodes, era realmente cruel. E ele começou a propagar uma matança para que pudesse evitar que Jesus fosse, que esse rei que nasceu, o Cristo, tomasse posse do reinado dele. Como nós já falei algumas vezes, que o reinado que Herodes estava pensando, o cargo como rei de Jesus, era um rei que ele estava pensando humano, que ia tirar ele do castelo, que ia tomar seu lugar. E realmente é muito triste, né? Esse momento que vem após, porque é a matança das criancinhas, né? Dos bebês, dos filhos do povo de Israel. E é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo estudo. Que Deus abençoe cada dia mais vocês, tá bom? Abraço.